Como será a alimentação no futuro? Em que medida deve a União Europeia controlar aquilo que comemos? À margem do debate sobre os produtos biológicos e os OGM, qual é a visão europeia sobre a agricultura? Hoje no iTalk recebemos Dacian Ciolos, o Comissário Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é romeno. Bonjour, très bien. Portanto, uma questão rápida, uma resposta rápida. Esta é a primeira pergunta do iTalk. Josefine, da Bélgica. Já ouvi falar muito sobre a PAC, a Política Agrícola Comum. Sei que recebem muito dinheiro da União Europeia, que atribui verbas a várias empresas de grande dimensão. Mas gostaria de saber o que acontece no caso dos pequenos agricultores. A PAC representa 40% do orçamento da União Europeia, cerca de 56 mil milhões de euros. É assim? Sim, é um pouco menos do que 40% do orçamento, o que representa muito ao nível europeu, não sobrecarregando ao nível nacional. É a primeira política, a única política económica que foi sempre comunitária, isto é, na qual os Estados-membros aplicaram conjuntamente os orçamentos nacionais destinados à agricultura, decidindo coletivamente como utilizar esse dinheiro. Portanto, esse dinheiro vai mesmo para os agricultores, não para um grupo de empresas. Os pequenos agricultores recebem muito e com a reforma que estamos a preparar vão receber ainda mais, porque lhes vamos propor um esquema simplificado. Mesmo assim, a PAC gera controvérsia em alguns países que não canalizam dinheiro suficiente para os seus agricultores. A PAC é um assunto muito debatido porque, como já referi, é o único setor económico onde temos realmente uma política. Em 2012, festejamos os 50 anos da política agrícola comum. A PAC reformula-se constantemente para se adaptar às expectativas dos cidadãos e às situações atuais. Uma outra pergunta para o Comissário Ciolos. Stephanie Jorge, sou belga. Gostaria de saber qual é o futuro da agricultura na Europa. O desenvolvimento sustentável faz parte da vossa política? É um assunto que me interessa pessoalmente porque interessa também muitos jovens. É o que eu queria saber. Obrigada. Precisamente, este é o cerne da reforma que estamos a preparar para a próxima PAC. O futuro da agricultura europeia está na produção agrícola, alimentar, na sustentabilidade e na boa gestão dos recursos naturais. O que quer dizer com produção? Os métodos de produção? Para já produzir alimentos para os europeus, mas também para a exportação. Exportamos, sobretudo, produtos de qualidade. Portanto, é uma questão essencial esta de produzir alimentos num mundo onde a procura é muito maior do que a oferta no mercado. Mas a agricultura europeia desempenha cada vez mais um papel na gestão dos recursos naturais, nas terras, dos solos, das águas, da biodiversidade e, igualmente, do desenvolvimento do meio rural, porque a agricultura é essencial nesse meio. A pergunta seguinte no iTalk. Bom dia, Sr. Ciolos, Marie do Jô da Bélgica. Pergunto em relação aos produtos com rótulos que não incluem OGM ou que são biológicos, se podemos ter a certeza disso. A União Europeia pode ter certezas sobre aquilo que está nos nossos pratos? Paralelamente à PAC, que se ocupa da produção e dos métodos de produção, o meu colega John Daly encarrega-se da pasta destinada exclusivamente à segurança alimentar. Hoje em dia existe todo um dispositivo de acompanhamento e de controle, separado da administração da produção agrícola, que garante que não haja contradições nem sobreposições. L'administration qui s'occupe de la production agricole pour s'assurer qu'il n'y a pas de contradictions et de superpositions. E será que isso não representa mais custos? Não, a saúde dos nossos cidadãos não tem preço. Esse é um elemento essencial. Para a agricultura europeia é tão importante uma produção saudável e de qualidade como produzir em condições sustentáveis. É, de qualquer forma, o objetivo da atual Comissão para o futuro da PAC. Mais uma pergunta. Sandra Isabel Moreno, Espanha. Num momento de crise que afeta a PAC, como é possível haver agricultores que desperdiçam os produtos em protesto contra as políticas europeias?
Cada vez menos assistimos a situações como essas. Se andar para trás 10, 15 anos, tínhamos muitos mais problemas de sobreprodução. Atualmente conseguimos gerir as crises de formas mais eficazes. Por que é que existe sobreprodução num mundo onde ainda há fome? Não há uma sobreprodução sistemática. Há situações em que o consumo diminui devido a várias razões conjunturais. Foi o caso, por exemplo, do leite em 2009. Quando um agricultor faz planos a pensar num prazo de 10, 15 anos, não consegue adaptar prontamente a produção se houver uma variação na procura. É por isso que a PAC existe, para tentar corrigir o tiro, porque se o consumidor precisa de estar protegido, o agricultor também necessita de um rendimento mais ou menos regular para que possa investir e viver da agricultura. À peu près constante pour qu'ils puissent investir et vivre de cette activité. Questões rápidas, respostas rápidas é o princípio do iTalk. A próxima pergunta. Ariane Willems, da Bélgica. A Europa tem alguma estratégia em relação à questão dos terrenos cultiváveis? Sabemos que a população mundial continua a aumentar e que a quantidade de solos férteis está a diminuir. Como é que nos vamos alimentar nos próximos anos, nos próximos séculos? A Europa tem uma resposta? Sim, antes de mais, na União Europeia, a terra constitui um meio de produção que ajuda a agricultura a viver e os cidadãos a alimentarem-se. Trata-se primordialmente de um bem público porque a terra significa biodiversidade, qualidade das águas, dos solos. E nessa perspectiva a PAC aborda-a de maneira sustentável e valoriza as suas possibilidades. Ao mesmo tempo, a PAC também tem de permitir que outros países, em África, na Ásia, na América do Sul, utilizem os seus recursos, porque se pretendemos abastecer o planeta, não será apenas através dos terrenos europeus. Ouvem-nos, veem-nos e seguem-nos como exemplo, é isso? Não forçosamente, mas as decisões tomadas na Europa não podem afetar negativamente os outros para que possam ter a sua própria PAC e valorizar as suas terras. A última questão de hoje no iTalk. Chamo-me Bárbara, sou italiana. Queria saber o que é que a União Europeia pretende fazer com os excedentes agrícolas, uma vez que subsiste o problema da fome no mundo. Falta comida nos países em vias de desenvolvimento, por exemplo. Já realçou que há menos sobreprodução do que antes. Já não faz sentido falar de excedentes agrícolas sistemáticos na União Europeia. A PAC mudou desde 2000. Mesmo que não seja sistemático, pode acontecer. Quais são os alimentos em excesso? Acontece porque há variações, mas depende. Num ano podem ser determinados legumes, no outro pode ser o leite. Mas é óbvio que a procura de produtos alimentares supera largamente a oferta. Aquilo que nós temos de assegurar é o abastecimento constante do mercado e, em simultâneo, garantir um rendimento constante aos agricultores para os motivar a produzir. Esse sim é o grande risco na Europa, não são os excedentes. É a possibilidade de deixar de haver agricultores, se não os conseguirmos manter numa atividade que é bela, mas difícil. Numa frase, a sua bola de cristal diz que a PAC vai ser como dentro de 10, 20 ou 30 anos? A PAC deve ser uma política pública que ajude os agricultores a produzir com qualidade, a produzir em condições sustentáveis de utilização dos recursos naturais. A PAC deve ser uma política que proteja os consumidores no que diz respeito à qualidade e quantidade de alimentos no mercado. Obrigado. Até um próximo encontro aqui no Parlamento Europeu para um outro iTalk. On se retrouve très prochainement ici au Parlement européen pour un autre iTalk. À bientôt.